porque na escassez, na dificuldade, a gente encontrava nas trocas, nas dificuldades que todo mundo carregava em comum, um momento para a gente se unir. E a gente foi morar lá porque é um lugar que eu podia estudar, porque o meu lugar de estudar lá no ginasião era o banheiro. Porque era o único lugar que eu podia deixar a luz acesa sem que atrapalhasse os meus colegas. Então... Firmeza, moçada, tudo certo? Mais uma, vamos lá. Fechando 666 inscritos. Isso, comparado aos Duda Garbi, ao tamanho do universo, não é nada. Mas para nós aqui, ó, uma conquista e tanto nesse terceiro ano de projeto aqui na Casa da Terra Vermelha com o tempo todo. O projeto que tem a intenção de fazer com que as entrevistas aqui sigam o rumo, né, do conteúdo esportivo, mas sempre que possível possam avançar também para outros temas. E é isso que a gente tem hoje aqui. Com alegria eu anuncio o professor Douglas César Lucas, da Unijuí, fez toda a sua trajetória na academia, na graduação na nossa Unijuí, e depois sim, aí ganhou asas e foi adiante, mas continua aqui, né, cumprindo com seus compromissos na graduação, imagino, mas sei que também no mestrado e no doutorado. É o nosso entrevistado, é uma baita de uma alegria para mim poder te receber. Outro dia recebia daí na minha casa, porque já esteve aqui o Sandro Pagliarini, aí passou uma ficha limpíssima, por sinal, tem convivido contigo. Por onde já andou esse ano, Douglas? Bom, Luiz, eu primeiro gostaria de cumprimentar a ti e, com isso, cumprimentar o pessoal que assiste nesse momento esse vídeo, dizer que é uma alegria muito grande para mim receber esse convite, porque a minha vinda para Ijuí é uma vinda que se deu de muitas etapas. Primeiro, como criança, quando meu pai e minha mãe vieram para cá fazer faculdade de férias como professores, eu era criança, e depois vim para cá para jogar futebol em 92, e até aqui estou hoje. E eu lembro de forma carinhosa daquela oportunidade que sempre acompanhava os setoristas das rádios aqui da cidade, Paiva, o Hélio Lopes e tantos outros que estavam lá, e a ti eu sempre tinha um apreço muito grande pela lucidez, pelas palavras sempre muito bem colocadas, pela inteligência da informação passada aos ouvintes, pela ponderação muito adequada com o trato com as pessoas. Então, de minha parte, é uma alegria muito grande, porque, de certo modo, reforça as minhas boas memórias desses últimos praticamente 30 anos que me fizeram vir a essa cidade. Então, estar aqui no teu programa, para mim é uma honra, para mim é uma grande alegria poder participar desse projeto que eu venho acompanhando, eu venho assistindo. Esses dias eu ia dar aula em Santa Rosa, coloquei o meu fone de ouvido, assisti várias entrevistas do Evandro, assisti do Sandro Pagliarini, assisti do Kiko, assisti esse dia do professor Paulo. Então, várias eu assisti e recomendo aos que estão aqui, se inscrevam no canal, porque vale a pena, tem conteúdo de qualidade e rememora um pouco das belas histórias de esportistas e não esportistas aqui da nossa cidade e região. Eu não citei, mas o Douglas, como atleta do São Luís, num período de grande muito destaque, mas de grande destaque do rubro, né, e com, certamente, algo bem importante para contar, porque, assim como tu recorda, então, e certamente mais do Paiva, que era ainda o setorista, mas eu já era repórter de campo, fazia o adversário. O Paiva dava muita moral para vocês, eu não dava muito. Imagina, tinha Paulo Gaúcho, tinha Kiko, sim, tinha as feras, eu ia olhar para essa gurizada, Paulo César, Douglas, o maluco lá do atacante, me ajuda? O Celso Luiz. O Celso Luiz, Zangirolami.
né? Mas temos claro uma que equipe sim. boa, uma gurizada muito legal. Eu costumo dizer que o Paulo Baier treinava a falta enquanto tu lia na arquibancada, nas cadeiras, Douglas. Não, eu estava dizendo... Pais professores, cara, vem daí então já um encaminhamento. O meu finado vô, o pai do meu pai, que era Iri Lucas, que era uruguaio, eu te falava fora aqui do ar, ele era um professor contratado pelos pequenos agricultores lá na minha região de São Valério, né? Da onde eu provenho. Que, na verdade, quando eu nasci, São Valério pertencia a Santo Augusto. Depois se emancipou de Santo Augusto. E minha mãe foram professores tardios, né? Já foram professores mais tarde, fizeram faculdade de férias aqui em Ijuí. E eu tenho lembranças curiosas, porque a primeira vez que eu vim para Ijuí, eu conheci o trem. Meu pai morava numa pensão que era até... o dono da pensão era pai do Clóvis, que era, inclusive, depois tinha lojas Vito. Lembra que não existe mais? Clóvis Lázari. Isso, o pai dele tinha uma pensão, ele presta do trilho do trem, e eu lembro, curiosamente, que no dia que eu conheci, como se fosse hoje, eu tinha uns 5 anos de idade, que eu conheci o trem. Então, meu pai vinha fazer faculdade, depois a minha mãe fez faculdade também aqui, de férias, né, licenciatura. Professores, então, tinha, sim, de uma família que teve algumas preocupações a respeito desse processo, mas também de pequenos agricultores. Então, a minha família é de pequenos agricultores, e que alguns dos muitos filhos do meu finado avô acabaram fazendo também o magistério como uma alternativa de renda na oportunidade. Mas eu vim, como eu disse, Luiz, a minha vinda para Ijuí foi bastante curiosa, né? E eu vim para Ijuí, eu me formei no segundo grau, que antigamente se chamava segundo grau, hoje ensino médio, em Frederico Westphalen, em agropecuária. Era uma escola federal da Universidade Federal de Santa Maria, e eu fiz agropecuária lá. Sai de casa com que idade? Saí com 13 para 14. Né? E daí eu fui para lá, e São Valério não tinha o ensino médio, né, no segundo grau. Fui para lá, era um colégio interno, e eu terminei o curso em 91 lá. Eu sempre muito gostei de jogar futebol, sempre jogava muito futebol. Nós morávamos num campo de futebol, meu pai gostava de jogar futebol, eu brinco com ele que não, ele gostava mais do que jogava, mas ele gostava muito de jogar, tinha um preparo físico interessante, né? Jogava com os parentes do Fábio, porque o Fábio Fernandes, que veio para o São Luís, fez carreira em grandes clubes, nós somos conterrâneos, né? Moramos próximos em São Valério. E aí ficamos campeão municipal lá, lá de juniores, lá em Santo Augusto. Sim. E aí o time da Imasa, que um baita time na época, foi colocar as faixas de campeão em nós. E aí foi junto naquela oportunidade o Levi, o professor Levi, que foi treinador, que era professor de educação física aqui, que foi o primeiro treinador meu no Júnior. Uhum. Já conhecia o Fábio, porque o Fábio fez o seu ensino médio no IMEAB, e me viram jogando, isso em 92, 91 para 92, final de 91. Está falando do Elevir Bueno? Elevir Bueno. Elevir Bueno, isso mesmo. Ele chamava de professor Levi. Isso aí. Professor Elevir. Elevir Bueno, foi nosso primeiro treinador. Ele foi junto, acho que ele preparava a Imasa na oportunidade, me viu jogar e fez o convite. E eu, como tinha terminado o ensino médio, o pai então não queria deixar eu vir, eu tinha feito vestibular para agronomia na Federal de Santa Maria, passei, mas não fui. Nós não temos lavoura, não tínhamos nenhuma tradição, apesar de pequenos agricultores, não tínhamos nenhuma grande área que me permitisse caminhar nesse rumo, que pese sempre gostei muito de animais, do trato do campo, da terra. Aí disse para o pai, não, me convidaram, eu vou para Ijuí, vou com o Fábio. Nós viemos, nunca me esqueço, pegamos um ônibus em São Valério, paramos no Trevo, ali em Santo Augusto, perto da polícia, pegamos uma carona, lembro como se fosse hoje, e essa carona nos deixou na 21 de abril. Estavam começando os processos de asfaltamento ali daquela rua. Era um caminhão, nunca me esqueço, um caminhão de uma retífica de pneus de Santo Agostense, um cara que jogava com a gente lá, nos deixou ali. Nós chegamos, o diretor técnico, tinha parado de jogar no ano anterior, era o Guilherme Maculha, foi meu treinador depois, e que virou um grande amigo também, pessoa com quem eu tenho um profundo carinho até hoje. Uhum. E aí acabei ficando. Né? E daí aquele ano eu não estudei. Meu pai diz, olha, se tu for sempre nessa preocupação, tu vai ter que estudar. Aí eu fiz em 93 o vestibular para a faculdade de Direito. Que foi uma escolha tua, teve um
caminho já de casa? Eu não tenho ninguém na minha família que tem relação com o direito. Meu pai é formado em biologia, essas ciências plenas que a gente chama, e a minha mãe era em geografia, né? Mas, como eu disse, foram pessoas que se formaram com mais de 40 anos, praticamente. Então, não tinha uma tradição escolar muito rígida, em que pese meu avô, como disse, foi um professor que a gente chamava de um professor artesanal para filhos de agricultores no interior lá de São Valério. Eu tinha uma relação muito forte com ciência política e filosofia, né? Essa era uma eu lia bastante. Eu sempre fui um grande leitor, assim, gosto de ler, leio todos os dias. E eu pretendia fazer, mas meu pai dizia, bom, filosofia talvez não sei a questão da empregabilidade naquela oportunidade. Talvez faça direito, em que pese eu fiz depois filosofia conjuntamente, grande parte do direito, depois eu acabei fazendo filosofia, tanto que a minha área de atuação no direito acabou depois se consolidando em direitos humanos e filosofia do direito, é uma especialidade da nossa área, né? Uhum. E acabei encontrando uma oportunidade ali, além de jogar futebol, eu queria ser jogador de futebol, é um desejo que eu tinha de criança, eu me esforçava muito para sê-lo. Mas também, às noites, eu achava que poderia ocupar estudando, né, indo à universidade, o que era um ambiente muito, muito legal, porque conhecia outras pessoas, tinha um outro universo, um outro vínculo, que a gente sabe que o futebol é bem diferente do ambiente acadêmico, né? E aí a gente ficou, naquela oportunidade, ficamos um tempo ali, Luiz, no estádio, mas as coisas não andaram muito bem. Alguns diretores achavam que os juniores não eram necessários, e aí a gente desceu para um outro espaço que hoje é o vestiário dos visitantes, na época não era um depósito, nos colocaram ali, depois acharam que não dava ali, daí nos mandaram para o Ginásio de Esportes. Morou no ginásio? Morei 2 anos no Ginásio de Esportes, é uma das lembranças maravilhosas que tem, porque fiz grandes amigos, tive uma experiência existencial maravilhosa que eu carrego até hoje. Toda vez que passo, porque eu vou para São Valério, eu me recordo com muito carinho daquela época. Foi uma época muito difícil. Eu imagino. Mas existencialmente foi uma das épocas mais bonitas, porque na escassez, na dificuldade, a gente encontrava nas trocas, nas dificuldades que todo mundo carregava em comum, um momento para a gente se unir. Então, eu tenho mais lembranças boas do que lembranças ruins, e sempre digo, agradeço aquela época, porque aquela época fez de mim o que sou hoje, tanto naquilo que sou, virtuoso naquilo que não sou, né? A gente carrega um pouco de sempre das coisas que nos constituem. Ficamos ali 20 pessoas, 15, 20, eu... Atrás da goleira de lá, né? Era do lado de cá, do lado da avenida. Era embaixo, embaixo aqui. E morávamos circulava. Alguns vinham, ficavam, mas tinha um grupo que era mais presente, eu, Paulo, que a gente chamava de Paulo César, né? Hoje é Paulo Baier, depois Paulo, eu, o Celso, Breni, o Jair, Marcelo Dutra, o Luciano Vieira, Jair, teve muita gente esteve ali, muita gente que a gente construiu laços que tem até hoje, né? E depois, quando a gente subiu profissional, eu fiquei mais uns 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos nas arquibancadas do lá. Lá já era embaixo do já era melhor um pouco assim, para comida a gente se alimentava melhor, porque lá no ginásio a gente comia bem quando nós comíamos no INEAB. Durante um tempo se conseguiu. Isso não foi permanente? Não, foi um período. Depois a gente começou a ter almoços lá no estádio da Montanha, onde a gente treinava lá no estádio da Montanha, lá do Gaúcho. Eu cheguei a morar lá. Naquelas instalações lá do Gaúcho, eu morei lá 6 meses, porque eu estava estudando, e lá no ginásio eu não tinha lugar para estudar. Daí até o Guilherme disse, quem sabe vai morar lá. Eu fui morar com o Anderson. O Anderson, que era um de Passo Fundo, né? Claro. Hoje é professor de educação física lá em Passo Fundo. E a gente foi morar lá porque é um lugar que eu podia estudar, porque o meu lugar de estudar lá no ginásio era o banheiro. Porque era o único lugar que eu podia deixar a luz acesa sem que atrapalhasse os meus colegas. Então, eu sentava no vaso, botava uma tábua e lia ali. Ali era o meu lugar de estudar. E aí, de dia, quando não tinha treino, eu ia na biblioteca do IAB. Aí, lá no São Luís, eu estudava na cabine de rádio. Eu tinha uma cabine de rádio que era... Eu sempre ia na cabine de rádio, sempre era a mesma. Estudei 2 anos lá. Na minha faculdade, eu fiz nessa cabine de rádio. E o seu Beri me levava café.
porque eu estava de noite, né? Sim. Então o seu Ibiri, no inverno, ele me dava um cobertor e me dava uma jarra de café. Ficava lá em e cima. Ficava lá. Eu lembro que uma vez era um presidente, eu acho que não sei se era o Casarinho, acho que era o Casarinho, que ele falou para o senhor, foi chamar para o seu Ibiri, seu Ibiri, tem uma luz que fica ligada à noite lá nas cabines de rádio lá, desliga esse negócio aí, porque está gastando luz. Daí, não, tem um rapaz aí, do junior aí, que subiu profissional, que faz faculdade e estuda lá nas cabines de rádio. Então, toda vez que eu vou, eu olho para as cabines de rádio e tenho boas lembranças daquele espaço. Douglas, só para ficar claro isso, os pais teriam grana para te manter numa pensão aqui? Ou foi uma aventura? Se eu quero viver lá com eles? Nem próprio... Como eu disse, eu nunca passei... A minha família é uma família muito modesta, muito simples, mas eu sempre comi muito bem. Nós vemos uma família pequena, meu avô era pequeno, meu avô era um dono do boteco, foi o que me criou mais, porque meu pai dava aula, minha mãe também tinha que trabalhar fora, então eu fiquei muito tempo com meu avô e com minha avó. Mas eu fiz faculdade porque tive crédito educativo, né? Eu tinha 80% de crédito educativo, o primeiro ano foi muito difícil, São Luís até me ajudou alguns meses, depois a gente não conseguiu se acertar nesse aspecto, mas depois o pai me pagava 20%, 80% tinha crédito, mas sem dúvida nenhuma a ajuda que eu tive do clube, a possibilidade de me alimentar, de ter um lugar para posar, para mim foi importante, né, para aquele processo de estudo, né? Porque lá no ginásio há momentos assim de almoçar abacate. Lá era. Lá eu para cometer assim, quem sabe, um exagero. Não, mas não é exagero, Paulo. Não tinha almoço no IMEAB, no Gaúcho estava confuso aquele dia, que nós vamos almoçar. Não, tem episódios que a gente conta, parece que é folclórico, mas não é. Eu lembro que durante muito tempo tinha colegas nossos, o próprio Paulo, eles não podiam nem ver abacate na frente, não tinha um pé de abacate atrás do campo do Gaúcho, que o pessoal saía do treino, caía abacate, eu colhia os abacates e comia abacate. O pai do Paulo trazia, quando tinha laranja, trazia coisas. Quem morava mais próximo aqui, quando sobrava laranja, algumas coisas que pudessem ser aproveitadas pelo grupo, era dividido com o grupo, né? E sim, tinha um colega nosso, Luciano Vieira, é divertido contar isso, nós estamos falando, ele estava aqui em casa e ele gostava muito de café, só que nós não tínhamos onde esquentar água para tomar café. Daí o pessoal colocava café numa xicrinha com açúcar e deixava a água do chuveiro bem quentinha, o máximo que dava, para aquecer o café. Pela manhã do café, a gente não tinha café. Eu nunca me esqueço uma vez, Luiz, que não sei se dá para falar isso, mas enfim, faz parte da história da gente. Faleceu o prefeito na época, o seu Gurman. E, obviamente, que a escola não funcionou, só que nós almoçávamos na escola, e nós tinha jogo, tinha treino, e aquele dia se parou, evidentemente, faleceu uma liderança importante do município. Só que daí nós não tínhamos almoço, e eu tinha uma liderança ali, foi capitão e outros colegas, e nós fomos lá no Secato. O Secato era que tinha uma relação forte, acho que ele é presidente do EMEI, e também eu que conseguiu aquela estrutura para dizer, olha, nós estamos lá sem comer, desde de manhã, e no outro dia nós ia viajar, que tinha um jogo, acho que era contra o Grêmio, contra o Inter Júnior. Daí eu lembro que o Guilherme foi providenciar uns pão de X com margarina e queijo e mortadela para a gente fazer um almoço para dar conta daquela situação. É claro que a gente hoje entende, porque era um momento específico, era uma situação excepcional. Sim, mas para dar uma ideia... Mas para dar uma ideia, era assim. Então, era uma situação... Dureza, era difícil, sim. Não tinha muita estrutura, não. Tinha que gostar ou querer muito, né? Tinha. O ginásio era um lugar muito ruim, né? No inverno, tinha vento, era aberto em cima. Então... durante um tempo... Aqueles beliches de vocês lá. Logo que a gente foi morar ali, o pessoal descobriu que tinha gente morando lá embaixo. O que acontece? Tinha umas janelas de vidro. Daí o pessoal pegava e tirava pedra. Aí caía os vidros lá embaixo. Então, até que o pessoal não quebrou todo aquele vidro lá, a gente ficava até com receio de cair um vidro, pegar na cabeça de alguém, na perna de alguém. Mas logo se resolveu. E quando a gente é jovem, não tem grandes compromissos econômicos, tudo é um pouco festa, né? Tudo é um pouco... se vira. Mas era difícil, era difícil. Era um momento bem complicado, assim,
mas todo mundo levava com máxima energia. Tinha momentos de sabores, como em qualquer relação com muita gente tem, né? 20 pessoas, então tem um ruído sempre. Mas o pessoal, mesmo assim, e todos, sabe, Luiz? Eu estava pensando, hoje eu vinha de Santa Maria para cá, lembrando um pouco todos o professor Levir Bueno, o professor Tarcísio, Maculha, o Guilherme, que foram os que me treinaram junto, todos com muita energia, muito dedicados, porque também eles passavam as dificuldades, né? E estavam ali sempre nos dando apoio, tentando fazer o melhor para que nos tornássemos bons profissionais, bons jogadores e, evidentemente, indiretamente, pessoas boas, porque ali não era um ambiente só de futebol, ali era um ambiente de sociabilidade, né? Ali você aprendia a lidar com a escassez, com a falta da comida, com a falta de família, com a distância, com falta de dinheiro, com falta de estrutura. Então, eu sempre digo, a futebol ali, naquela perspectiva, era o que talvez menos importasse em termos de formação existencial. Ali tu está discutindo um plano de sociabilidade, como que as pessoas vivem no momento de extrema escassez e como podem ser solidárias naquele momento, ser unidas, e por isso ter boas histórias para contar também. Na base disse, né? Já exerciam uma certa liderança entre os guris, né? E depois convivendo lá embaixo com os mais cascudos, o pessoal queria jogar uma carta, conseguia também transitar com esse pessoal, ou eles também já te olhavam como aquele cara diferente, fora de campo? Não, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, assim, né? Me dava bem com os colegas. Nós tínhamos muitas pessoas no grupo ali de muita personalidade, né? Nós tínhamos o Jarbas, nós tínhamos o Fábio, o Evandro, o próprio Paulo. Eram pessoas de muita intensidade no campo e que também exerciam muita liderança no grupo de júnior. Quando a gente vai lá, fui eu, o Fábio, o Evandro, o Jarbas, o Paulo, Celso, de Jair, durante um tempo ali no grupo, a gente também ficava um pouco mais reservado, tinha um quarto mais separado do nosso. E a gente, evidentemente, que obedecia, talvez naquele tempo mais que hoje, que eu não sei como é que funciona hoje, mas uma certa hierarquia. Ali tinha as hierarquias, mas nós não éramos muito... Eu fui muito bem acolhido, acho que todo mundo que viveu aquele tempo também foi bem acolhido. Claro que tinha um pouco de trote daqui, sim, buscar X para um que outro, metade da madrugada, mas são pessoas com as quais eu convivi que eu nutro carinho, visito e me visitam até hoje, de quem eu gosto existencialmente, porque, de fato, apesar de ruídos e de sabores daqui ou dali, fazem parte de uma história bonita. Mas, sim, ali tinha... Quando eu cheguei em 92, eu fui morar um tempo ali no estádio, o Sonite tinha ficado campeão em 91 e tinha ficado um grupo remanescente para 92, o Jânio, o Kiko, o Caçula, o Betinho. O Negrini eu vim na segunda volta dele, eu peguei ele depois, na primeira não. 97, daí já. O Nelson, né, o falecido Nelson Camelo. Aí tinha um pessoal que era de Juí, que a gente não convivia junto, que morava em casa, o Evandro, o Jarbas, né, que é o pessoal que era daqui, o Fábio. Mas daquele grupo ali, eu tinha uma relação muito, muito boa, né? O Bajo, depois, apesar de não ser tão mais velho que a gente, mais depois, também era um cara de uma personalidade bem interessante, né? Mas o Caçula era uma figura ímpar, assim, porque ele comandava alguns dos enredos assim dentro da concentração, né? O Betinho também tinha uma liderança, né, forte, o Kiko também. Mas o Caçula era uma pessoa que, além de ser uma pessoa muito acolhedora com os jovens, né, era também uma pessoa mais folclórica, assim, exigia, mas também acolhia, como, de certo modo, faz até hoje. Né? Isso. Até hoje tem isso aí, Tá quando ele vem para a gente. Sim, Mas, sim, tinha vezes que ele chegava um pouco mais tarde, estava querendo dormir numa cama cantinha e pegava e tirava como dizia, sai daí, Juvenil, que eu vou dormir na tua cama, que a tua cama está aqui. Queria deitar na gelada, cara. Ou senão, vamos conversar, não estou com sono, vamos conversar. Isso eu não fazia comigo, fazia com um colega, vamos conversar mais um pouco, até que eu pegue no sono. E o cara já dormia. Conversava, mas era tudo era tudo numa boa, tudo era muito tranquilo, né?
Aí eu tô com fome, vai buscar um X lá na Doutor Pestana. Atravessava a cidade a pé. Sim, mas dava um X também pra gente. A gente comia um X junto. Então, tava tudo certo. Não, tinha uma hierarquia muito clara, assim como também nos permitia ir nas listas dos jogos. Então, nada que atritasse muito a relação naquela oportunidade. Era uma relação boa, uma relação de aprendizagem. A gente aprendia com os mais velhos, né? Porque a gente, de certo modo, queria estar no profissional, a gente queria estar naquele grupo, a gente queria poder jogar, estar nas listas, entrar nos jogos. Então, para nós, era sempre uma alegria poder viajar, poder participar da concentração, porque éramos muito jovens, né? 18, 19 anos. Né? Eu conheci todo o estado do Rio Grande do Sul, viajando com São Luís, né? Em times que nem existem mais, né? Taguá, Santana do Livramento. E aqueles gauchões intermináveis. Sim, porque terminava praticamente... Passava o inverno. Sim, passava em agosto. Cara. Agosto, né? Eram mais times, e a programação era longa. Sim. Douglas, não foi titular, mas entrou em um bocado de jogos. Tem algum especial contra a Inter, contra a Grêmio? Tu entravas, eu me lembro, improvisado várias vezes. Tu era lateral direito, hoje tu vai na esquerda, né? E tu encarava, como é que não, né? Você já tinha passado por todas essas experiências, entrar na lateral era o de menos. É que quando eu vim para a base, eu jogava de volante, chamava-se volante na época, de 5 ou 8. Das duas. E quando eu vim para o profissional, eu jogava ali, mas aí me colocaram mais à frente. Né? E tu tinha bola? Tinha uma certa habilidade para jogar ali. Um passe bom. Só que as vezes que eu comecei de titular, eu lembro todas. Sério? Eu lembro que a primeira vez que comecei de titular foi contra Santa Cruz. Santa Cruz, a gente até... Não sei, em casa? Não, lá. Foi. Lá nos Plátanos. Né? Eu lembro que jogou no meio de campo o Edmilson Criciúma, o Baggio, o Nelson tinha machucado, não sei, alguém que saiu e não tinha ninguém colocar, me colocaram juntos, a gente empatou o jogo. Eu lembro o Alemão jogou aquele jogo também, o Alemão de titular, que eu lembro porque eu tenho a recorde do jornal até hoje da escalação. O Badico era o Caçu, jogou, o Badico era o centroavante. Sim. Mais outro. Mas o que me marcou, assim, foi um jogo contra eu também sei jogando esse jogo, foi contra o Atlético de Carazinho. O Atlético de Carazinho foi aquele ano que a gente foi entre os 4, foi em 95, acho. Talvez, 95, 94. Que depois perdemos aqui que empatamos com o Grêmio lá naquela chuvarada lá. E depois... de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, 3-3, justamente. Fez o Edmilson Criciúma fez um gol, o Bolacha fez um e o Betinho fez um. O jogo foi transferido, era para ser na noite, daí ficou para tarde seguir. Só que aqui daí viemos para cá, viajando o dia inteiro, e chegamos aqui morto e jogamos... Eu entrei naquele jogo contra o Inter, na lateral direita, no lugar do Older. Mas tomamos, acho que foi 4-1, 5-1. Eu não lembro. Eu entrei 3-3. Eu entrei de lateral direito naquele jogo. Isso aí. Isso eu tenho na memória. E eu lembro, o treinador disse assim... Era o Pontes, cara. O Pontes olhou para um jogador e disse assim, entra você. E o jogador, eu não vou, era o Caíco, acho que era o extremo deles. E aí, Douglas, vai tu. O jogo já estava 4-0. O outro suplente não quis. Era um zagueiro. Não, eu não vou, eu não entro. Aí me colocou. Era o que tinha sido treinador do São Luís, Celso, não era Celso, era o Cláudio Duarte, era o treinador do Inter. E ele dizia assim, e até foi engraçado, porque ele tinha treinado o São Luís um ano e meio antes, ele dizia assim, vai para cima desse que se é zagueiro. Ele não conhecia bem o plantel dele, porque ele achou que eu era zagueiro. Mas o jogo que eu lembro foi... Tu escutava, claro, jogando na lateral. E o jogo foi contra o Atlético Carazinho. Nós tínhamos que empatar ganhar o jogo, nós classificava, né? E aí o treinador disse assim, hoje tu vai só marcar o lateral, né? E o lateral depois foi pro Inter, lá. O lateral era o Nilson, que depois foi pro Inter. O cara com o cabelo meio vermelho, sim. E ele realmente, ele apoiava. E aí eu marquei o cara do jogo todo, eu corri atrás, mas consegui jogar e empatamos o jogo.
Só que eu achei que tinha ido bem no jogo. Daí no outro jogo eu não estava nem no banco. Porque daí tinham voltado os colegas, estava tudo certo. Assim um pouco nós falávamos com os nossos colegas um dia, com o pessoal que era mais jovem, que talvez alguns, não estou falando de mim, porque eu me achava um jogador modesto, simples, não era um jogador excepcional, mas tivemos colegas bons jogadores, né, que pudessem ter tido mais oportunidades no profissional. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco de percepção profissional de você, talvez o que hoje teríamos, de vender esses jogadores, de você... A safra era boa. A safra era boa. Nós chegamos na época, nós fomos para a final do Campeonato Gaúcho praticamente. Ficou nós, Caxias, Grêmio e Inter, e nós ganhamos do Caxias lá no Júnior e perdemos aqui 2 gols do Washington de cabeça, que era o Sandravante. E nós tínhamos ganhado. Justamente. Então nós tínhamos uma boa safra. Tanto é que muitos daquele, mais da metade, foram jogar no profissional depois. Claro. Mas aquele jogo eu lembro muito disso, porque eu joguei e agora eu vou ter uma oportunidade, né? Daí no outro jogo, quando eu fui na quinta-feira, eu fui ver a lista lá, que estava lá no vestiário, eu não estava relacionado. Nem relacionado, porque tinham voltado. Tudo certo, faz parte, se aprende assim também. Sim, mas tinha muito disso. Hoje, dá para dizer que mudou. Eu sou de um tempo em que o Marco Antônio, quando ele era anunciado, tinha vaia na escalação antes do jogo, porque o cara que é do CPE vai jogar no São Luís e eu paguei para ver, né? Eu ouvi uma chamada de tese de um ex-atleta aqui que diz que boa parte do torcedor que vai à Baixada é um frustrado que queria jogar, então eles são muito mais críticos, que é uma cidade de muito boleiro, né? Então, tu engolir a gurizada da base e tal. Eu lembro que quando cheguei, o Marco Antônio estava, e se eu não me engano, ele foi para o Joinville trocado pelo Edmilson Criciúma. Ele foi para o Joinville. E veio Edmilson Criciúma. Eu não sei, posso estar equivocado. Ele faz uma mas eu lembro, linda. Linda. Mas na época que eu cheguei, ele estava treinando. Ele treinava. Mas esse foi um dos primeiros da base, porque a primeira formação lá em 86 era praticamente daqui, com o Plínio e o Chico de Criciúmal. Os outros eram da casa, com o Old, Seretinha, Lauri, Sapinho, aquela turma toda. Não deu com aquele time, não ia. Aquela ideia de que um time da cidade, a cidade de craques, não vai, né? Precisava mais. Né? E aí, para entrar um cara da cidade, era o Betinho. Né? O Old, o Kiko. Que fizeram agora história, da base, né? A gente vê o Paulo César como era contestado. Muito. Né? E mesmo por nós, eu digo, eu não dava grande moral para a gurizada, né, cara? Então, era isso, tu ficava ali com aquelas feras todas, vai contestar. O próprio Paulo Baier, quando eu estava no Júnior, e muitas vezes ele ficou no banco de reserva. Sim! Porque tinha aquela ideia de que o jogador tinha que, Campeonato Gaúcho, tinha que ser um marcador forte, rigoroso. Só que o Paulo tinha uma habilidade que era inigualável. No passe, na visão de jogo, de bater a bola. Saía da lateral. Talvez ter percebido essa habilidade, ter jogado ele para o meio já naquela época, talvez tenha sido uma atitude que deveria ser tomada. Mas que bom que alguém percebeu essa habilidade nele, né? Porque, de fato, é um grande jogador, foi um grande jogador e foi um grande cara. É uma das pessoas, como eu sempre digo, tenho o prazer de chamar comigo, porque a gente que viveu com o Paulo, a gente sabe o que o Paulo passou. O Paulo vinha de carona, porque o Paulo não morava sempre no ginásio. E o Paulo vinha de carona, vinha com o pai dele trazer, que tinha o Fuquinho e o seu Nani. Então, a gente viu o que o Paulo passou. E o Paulo continua sendo um cara muito agradável, de um fino trato, uma pessoa por quem eu tenho um profundo respeito, porque não perdeu as facilitações de conviver com os amigos da maneira como convivia antes. Apesar da celebridade com que ele se tornou no país, onde a gente vai e fala o Paulo Baier, todo mundo conhece. Né? Eu ouço isso em relação a ti, que continua querendo se reunir, jogar conversa fora, né? Porque também seguiu um outro caminho, né? Há pouco falou aqui
dos temas que tomam boa parte do teu tempo, né? Direitos humanos, a filosofia do direito. E aí tu quer, fim de ano, se reunir com aquela gurizada e é só resenha dos anos 80, 90 e flauta daqui. E claro que a gente sabe o valor que tem, mas poderia ter se afastado. Um tempo, de fato, eu costumo dizer que as redes sociais ou tecnologias têm aspectos meio que ambivalentes, né? Para mim, elas são problemáticas em muitos aspectos e são maravilhosas em muitos outros, tanto é que a gente está aqui fazendo isso para ampliar essa possibilidade de se comunicar com as pessoas. Mas, durante muito tempo, eu fiquei, de fato, afastado, nem ia nos jogos do São Luís, porque acabei me vinculando a uma coisa muito diferente, com outros núcleos, com outras pessoas, com outros propósitos. Mas toda vez que eu encontrava os meus amigos, que na época jogando ou não jogando, sempre eu nutria uma lembrança de boas memórias. E isso, Luiz, eu tenho até hoje. Essas pessoas com quem eu convivi na década de... Porque foi em 92, 93, 94, 95, 96, 97. Foram 6 anos. Não deu bem 6 anos, foram 5 anos e meio. Porque eu saí em agosto, porque precisava terminar o estágio da faculdade, depois eu conto a história. Mas eu nutro boas memórias. E a gente é feito também de boas memórias. De memórias, nem que não sejam boas, mas de memórias, né? A gente não vive o tempo todo o presente. E o presente é uma espécie de estrutura que nos coloca do mundo para nos conectar nesses dois tempos, né? Uma espécie de presente e ausente, né? Costumo chamar assim, é uma expressão de um pensador alemão, chamado Niklas Luhmann, que o futuro e o passado são presentes e ausentes, né? Então, o presente é um pouco essa conexão entre o passado e o futuro o tempo todo. Como a gente se projeta, como a gente foi projetado, como a gente se vê, como a gente se frustra, os nossos traumas, nossas alegrias. E toda vez que eu encontro esses amigos, e que eu tenho profundo carinho de recebê-los na minha casa, mas como também nas suas casas, eu me reconecto com essas boas memórias. Eu me sinto profundamente vivo, feliz. E como eu disse, toda vez que eu tenho oportunidade de receber os amigos na minha casa, tanto é que no encontro a minha casa vira uma hospedagem. E o quanto muitas pessoas ficam lá em casa, 2, 3, 4 dias, posam lá, a gente faz janta, reúne amigos, porque, na verdade... Tu segue morando lá no campus à direita? Sim, moro lá. Pô, aquilo lá tem a sua qualidade também, né? Legal lá. Tem muito bom. Bom, tem um bosque bom. E abre para a gurizada. Vamos lá, direto, sim, vamos lá. Vamos jantar, uns posam. Quem vem de longe fica lá. Pessoas, e vejam, tem pessoas que eu não convivi no São Luís, mas que depois acabei construindo uma relação, que a gente conversa até hoje, o Hildo, que era uma pessoa que eu conheci depois, e hoje a gente conversa, é um bom papo. Esse Hildo, sabe onde eu entrevistei ele? Depois do São Luís, no vestiário do Canindé. Ele na Portuguesa. Depois de um São Paulo e Portuguesa. Consegui entrar e fui lá, Hildo. Veio lá o capitão Hildo. Boa cabeça, sim, cara. Boa. Sou lúcida pra caramba. Mas tu não tá no grupo de WhatsApp do Tô ali, tem muita resenha. Aquilo ali, cara. Tem bastante resenha. Muito bom. Douglas, 92 a 97, para não deixar passar, tu tem que decidir se segue na bola ou faz o estágio. O que tu quer destacar desse estágio, cara? Ou ele tem ligação com São Luís? Não, como eu comecei a faculdade em 93, eu terminaria a faculdade em 97, né? E aí tem a parte dos estágios forenses, que eu teria que fazer durante a tarde. E aí, como o campeonato terminou, era agosto, aí um pouco julho, eu tinha que decidir. Na verdade, tinha até oportunidade de empréstimo. Eu lembro que emprestaram alguns colegas, o Gildinho, o Alexandre foram para Ser Santo Anjo, depois, no outro ano, o Jarbas, o Duda foram para a Avenida, uns foram para o Taguá. Vocês todos são 7-4, cara? Sim, 7-4. Aí estão todos fechando 50, velho. 50 agora. Aí, e daí, aquele ano, eu pensei assim, eu vou terminar minha faculdade, porque tinha a possibilidade de continuar jogando, mas aí teria que sair, não tinha como terminar a faculdade. Aí eu fiz os estágios naquele ano de 97, então minha turma, eu colei lá o dia 28 de fevereiro de 98, mas minha turma é de 97. E acabou que eu tirei a melhor nota da minha turma. Fui o melhor aluno da minha turma. Fui orador da minha turma.
E, na época, existia uma bolsa que era Sim. cedida pela Fundação do Ministério Público e eu ganhei essa bolsa. Premiação para o primeiro colocado. Primeiro colocado da turma. Eu ganhei. Ganhou, ganhei. cara. Uma nota mais de 9. Eu me formei com Em Frederico, ali, tu já era destaque também? Eu era um bom aluno. Era? Um bom aluno. Eu sempre estudei bastante. E durante o São Luís eu estava muito mesmo, porque estava sempre concentrado. Não tinha dinheiro para sair, não tinha carro. Então eu lia, estudava, estudava, não tinha muito o que fazer. A gente saía no final de semana, depois do jogo, que eu lembro que a gente ia lá para o 29 de maio, com a gurizada, e de ônibus, né? Fica mais difícil, fica tudo mais complicado. Sem grana, sem carro, o que tu vai fazer? Não tinha muita coisa para fazer. Eu estudava muito, tanto eu viajava, eu lia no quarto, eu lia, sempre estava lendo. E aí aquele ano foi um ano decisivo, porque eu pensei, eu vou fazer os estágios, e depois, em 98, porque eu era novo, eu ia fazer 23, né, recém, e eu volto a jogar. Só que daí eu ganhei aquela bolsa e algo me disse, bom, talvez... Eu antevia também algumas dificuldades, eu sempre percebia, Luiz, de que eu tinha que ter uma segunda aposta. Eu via que o futebol era uma coisa que eu queria, eu gostava, como eu gosto até hoje, mas eu achava que eu tinha que ter uma segunda alternativa, ao menos naquele momento. Por quê? Eu não era titular, eu não tinha uma expectativa de me tornar titular, não tinha expectativa de ser vendido para um grande clube, então eu tenho que construir uma alternativa. Eu sempre lia isso com uma preocupação. Estou me aproximando com 23 anos e se eu não me constituo como jogador, eu tenho que ter uma alternativa. Tinha pressão de casa? Pai e mãe pediam, Douglas? Não está na hora de tomar uma decisão, tu vais ficar jogando aqui no... Eu sempre costumo dizer São Luís, no Guarani de Cruz Alta, ô guri, teve liga. Não, o pai se preocupava, mas o pai sempre, como eu disse, sim, me deu... Mas não de botar contra a parede. Nunca. Meus pais sempre me deram, a meu pai, sobretudo, um cara muito paco. Meu pai é um cara que é um taciturno, ele não é de falar, fala muito pouco, minha mãe também. Mas me deixaram errar por minha conta e risco. Me deram autonomia para errar na hora certa, né? E eu errei aqui, como erro até hoje, mas naquela oportunidade eu decidi que eu tinha que tomar uma decisão. Aí no final vejam como as coisas também são interessantes, né, Luiz? Naquele ano eu disse, mas daí como é que eu vou ver? Eu não vou ter onde morar. Aí eu pensei, daí o que eu vou? Eu tinha terminado a faculdade. Aí tinha a oportunidade da Unijuí, bolsa de iniciação científica. E aí o professor era o professor Darcísio Correia, a quem eu tenho um profundo carinho e amor por esse cara, porque aquele cara me ajudou muito, muito, muito mesmo. Ele e outros professores da universidade me deu uma bolsa. O valor de hoje daria meio salário mínimo, né, uns 500 e poucos reais. Hoje a bolsa é de 700 reais. Essa bolsa, eu tenho alunos nessa condição hoje. Iniciação científica. Na época era menor, e aí eu tinha que morar, comer com aquele dinheirinho. Eu tinha o crédito. Aí eu trazia comida de casa, fui morar com um colega numa pensão, terminei a faculdade, me formei em fevereiro. Aí uma colega minha, que foi minha colega de aula, Raquel François, que hoje é juíza na Bahia, até o irmão dela é meu vizinho, um médico, e ela disse, olha, tem uma dispensa aqui em Porto Alegre, se quiser morar aqui e fazer a escola. Eu fiquei um tempo, mas aí eu vi que a coisa não tinha como. Os custos eram altos para se manter, para comer, e aí eu achei melhor repensar. Eu sempre quis ser professor. Quando eu fiz a faculdade, eu tive muitos bons professores e alguns, em particular, me estimularam a ser professor. Eu queria seguir carreira acadêmica. Eu tinha isso desde o 5º, 6º semestre. Aí que eu pensei, o que eu preciso fazer para ser professor? Bom, preciso fazer mestrado. Só que na oportunidade ainda não... Como era já em fevereiro, os programas de mestrado estavam em dezembro, novembro, dezembro. Aí abri um concurso para professor de filosofia do direito, aqui na Unijuí. E isso foi... É mais ou menos nessa época. Por maio, junho, abril. Na época, ser professor universitário não era uma coisa que interessasse a muitas pessoas. Ninguém queria ser professor universitário. Poucos queriam ser professor universitário. A ideia é ser juiz, promotor, advogado. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás, praticamente, né? Na área do direito. Na área do direito. Então tinha toda uma ideia de glamourização da profissão fora. Ser advogado, ser juiz, promotor, delegado, as carreiras públicas,
mas ser professor não era ainda uma coisa que estimulasse. Dos meus colegas, praticamente, que só eu, de toda uma turma, de quase 100, que virou professor universitário, da minha turma, né? Sim. E eu pensei assim, eu tenho que fazer mestrado. Só que daí, como abriu o concurso, esse professor me ligou, olha, vai ter um concurso. Na época, permitia-se, a universidade só admite por concurso público, a Unijuí, permite ainda fazer com graduação. Não exigia Não uma existia. Na época, não. Na nada. época, não. Hoje é mestrado ou doutorado. Sim. E aí eu pensei, vou fazer. Só que eu estava morando em Porto Alegre. Daí eu vinha de Porto Alegre a Santa Rosa toda semana dar aula. Daí eu já ganhava um salário, pequeno ainda, porque não tinha titulação, para me manter. Só que daí eu disse, não, se eu quero seguir carreira acadêmica, eu preciso fazer um mestrado. Daí eu fiz meu mestrado 2000 e 2001, na Federal de Santa Catarina, dei a sorte de ter como um dos orientadores os maiores juristas brasileiros, que é o Antônio Carlos Volpi, já aposentado na Federal, mundialmente conhecido, o que virou um grande amigo até hoje. E aí eu entro como plano de carreira na Unijuí. Eu comecei a dar aula na Unijuí no dia 13 de agosto de 98, e eu tinha parado de jogar em 97. E tanto que tem uma história curiosa, que um rapaz, ele é meu aluno. Eu era jovem, eu tinha 23 para 24 anos, eu ia fazer 24 em setembro, comecei a dar aula em agosto. Ele disse assim, professor, só que eu comecei a usar barba e óculos. E ele disse assim, professor, tem um cara que jogava no São Luís, que é igual a você. Ele não me chamava de senhor porque eu era muito jovem. Zé, daí ele disse assim, mas eu achei estranho, até comentei com meu pai, ele disse, né, mas só que falta, Douglas, o cara jogava no São Luís, agora vai ser teu professor na universidade. E eu fiquei um pouco encabulado de respondê-lo assim, e ficou. E aí depois, um tempo depois, no final do semestre, me convidaram para jogar bola, eu fui jogar. Ele disse, não, mas era tu que jogava. Era o professor, cara. Eu ia até te perguntar, tu encara a sala de aula numa boa, assim? Tu diz, eu fui um pouco reservado no tempo lá na Baixada, dominava os conteúdos, ou teve, assim, professor um primeiro ano vira meio duro? que um personagem. A gente acaba sendo, como professor, na sala de aula, acaba sendo um personagem, no fundo. A gente acaba travestindo uma outra perspectiva de comunicação, muitas coisas que a gente não é capaz de fazer, a gente consegue fazer, e o inverso é verdadeiro. Tem muitas pessoas que são muito expansivas e quando vão se comunicar em público tem muitas dificuldades. O professor tem que ter uma habilidade, tem que ter, assim como qualquer comunicador, tem que ter uma habilidade para saber escolher as palavras, para lidar com o seu público, para lidar com o auditório. E eu, quando saí daquela aula em Santa Rosa, o campus da Undina nem existia, a gente dava aula no Dom Bosco lá. Quando eu saí daquela aula, Luiz, e eu nunca, e isso é por isso que eu digo, foi 13 de agosto de 1998, eu saí dizendo, isso eu quero fazer da minha vida. Já gostou na primeira, cara. Sim, eu peguei o ônibus, voltei para Porto Alegre, e daí eu comecei a matutar outras coisas. Daí eu fui fazer o mestrado, fiz mestrado, daí voltei plano de carreira na universidade, deu-se-me vários cargos de gestão na universidade, fui coordenador do curso, fui chefe de departamento, fui assessor da reitoria durante um período. E aí, bom, agora eu vou para o doutorado. Daí fui para o doutorado em 2004, né, 2004, terminei em 2008. E daí eu comecei a criar uma carreira mais na área da pesquisa, de publicações, de livros, artigos. Daí comecei a dar aula no mestrado em desenvolvimento. Depois nós criamos um mestrado em Direito, eu e mais alguns colegas. Depois a gente criou o doutorado em Direitos Humanos, né? E aí, antes mesmo, eu resolvi fazer mais uma caminhada. 2010 e 2011, eu fui fazer meu pós-doutorado, né? Fiquei um tempo fora, optei por ir fazer na Itália, fiquei em Roma, né? Fiz numa grande universidade chamada Universidade de Roma III, com 2 grandes juristas, que é o professor Ilio Resta, que tinha sido um juiz conhecidíssimo, né, da magistratura italiana, participou da corte constitucional deles, e o professor Ferraioli também, que quem é do direito conhece, porque são pessoas muito conhecidas mundialmente. Né? Já falava italiano, Douglas? Não, eu não falava nada italiano. Quando eu fiz o doutorado, eu tinha ido para a Europa, mas eu tinha as minhas relações eram mais França, Espanha e Portugal, né? Mas Portugal, o direito é importante para nós, mas o que eu queria estudar na tese tinha mais relação com Espanha e França, por causa era um tema sobre
multiculturalidade, questões de diversidade cultural, que a França tem muito e a Espanha também tem. Portugal é um país um pouco mais conservador nessas temáticas, mas Coimbra tem uma grande biblioteca. Então, fui a Coimbra. Hoje não precisaria ir porque está tudo digitalizado. Sim. Mas na época não, né? Vocês estão falando em 2004. Então, são 20 anos atrás, né? Eu fui com um colega meu, né, o Thiago Fábio Carvalho do Espírito Santo, infelizmente falecido já, morreu com 42 anos, um grande jurista lá daquela região. E aí eu não tinha nenhuma aproximação com o italiano. Mas fiz algumas aulas aqui e eu conheci numa visita esse professor. E disse, eu quero estudar com esse cara aqui. Ele conhecia um pouco de português e me disse, vai fazer um mês de italiano aí. Eu já me virava com um pouco dos outros idiomas, ele se comunicava um pouco em outros idiomas comigo, e aí um mês eu já estava... Como eu estava sozinho, eu não tinha muita escolha. Eu lembro que eu cheguei em Roma fazia 50 anos, não nevava. O dia que eu cheguei, nevou. Fiquei trancado uma semana dentro de casa, num apartamento que tinha alocado, perto da universidade, não sabia nem pedir comida, nem nada. Mas fui aprendendo. Hoje sou bem fluente no idioma, vou praticamente todos os anos, tenho atividades nas universidades lá, tenho grandes amigos que vou, mas também recebo aqui, traduzo do italiano, escrevo no idioma, como traduzo também de outros idiomas, assim, livros dos professores europeus. E aí a carreira acabou entrando nessa perspectiva, né? Na universidade, aqui, como trabalho em outras instituições, como professor convidado. Dá aula na graduação ainda aqui, Douglas? Eu dou aula aqui, dou nos 3 campi. Dou na graduação aqui, quem tem vínculo no mestrado trata em quantidade menor de aulas. Sim. Mas eu tenho aula aqui, eu tenho aula em Três Passos, aula em Santa Rosa, e tenho também um vínculo em Santo Ângelo, que eu dou aula lá também. Sim. Pequeno, um vínculo pequeno, mas tenho já há 20 anos. Trabalhei um tempo em Porto Alegre, Santa Maria, outros lugares aí do Brasil, a gente sempre está viajando para dar aula em outras universidades, né? Tu disse que assistiu, não sei se toda, mas do Paulo Fensterseifer. Assisti quase praticamente toda. E aí, em algum momento, ele trazia, né, assuntos ligados ao momento democrático, a essa discussão toda, né? Eu queria te ouvir um pouco também sobre isso, né? O que tu leu de novo sobre... Eu dizia para ele, né, com toda a minha limitação, né, ainda não inventaram nada melhor, com todas as imperfeições que tem, né, com esse olhar do direito. Sim. Luiz, esse é um dos temas que eu diria mais sensíveis da sociedade contemporânea, é como a gente vai lidar com as agendas democráticas e os arroubos contra a forma de a democracia se estabelecer da maneira sólida como a gente gostaria que ela fosse. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno que eu diria mundial, né? Nós temos hoje algumas agendas que passaram a ser agendas um pouco confusas, eu diria assim, que geram uma grande dificuldade de as pessoas, em grande medida, especialmente as desavisadas, a fazerem leituras mais substanciais, mais complexas sobre assuntos complexos. Uma boa parte desse fenômeno tem a ver com o nascimento de uma coisa que eu chamava paradoxal, que são as facilitações que as trocas tecnológicas nos permitiram fazer. Que ela é maravilhosa, a gente aumenta a nossa capacidade de se divertir, se comunicar, mas também ela produz uma espécie de excesso da coisa em si, para utilizar uma expressão aqui da psicanálise, que é, quando você tem um excesso de uma coisa, excesso de informação, você tende a se vincular às informações que lhe sustentam, que lhe dão identidade, lhe dão reconhecimento, e não importa o que seja o oposto, seja a contradição, o contraditório, aquilo que tu não gosta. Ou seja, isso é um paradoxo. Veja que o excesso da coisa produz um desinteresse das pessoas sobre o todo. Na sociedade de excessiva informações que nasceu a pós-verdade, que nasceu a fake news e que nasceu uma sociedade de informação. Porque as pessoas tendem a apropriar-se daquilo que lhes confirma, daquilo que elas reconhecem, porque isso lhes fortalece. E não importa se isso é confirmado ou não é confirmado pelos fatos, pelas estatísticas, pela ciência. E isso, evidentemente, que produziu narrativas muito difíceis de serem feitas quando se quer, por exemplo, fazer acusações mais levianas sobre temas que são temas importantes,
que sustentam um Estado de Direito e uma democracia. Então, temas que tese estavam consolidados na nossa sociedade, como ciência, como vacinas, como democracia, como liberdade de expressão, passaram a ser tratados por tudólogos, que eu chamo tudólogos, aqueles que sabem de tudo. Os gregos já separavam a palavra episteme, conhecimento, da palavra doxa. Né? Doxa, para eles, era opinião. Doxa é episteme, opiniões e conhecimento. Então, hoje, todos podem ter opiniões sobre muitas coisas, e é bom que se tenha opiniões sobre muitas coisas. Mas tem alguns assuntos, tem alguns temas que, pela sofisticação, pela complexidade que tem, você tem que ter um conjunto de conhecimentos necessários para você fazer uma análise um pouquinho mais elaborada sobre o fenômeno. Então, quando a gente discute, por exemplo, e isso eu discuto às vezes com alguns amigos, a gente discute, vou dar um exemplo, se tornou muito comum a gente fazer uma análise muito rápida, superficial, sobre a atuação da jurisdição constitucional do STF. Todo mundo sabe o nome do ministro do STF, todo mundo diz que o STF está bem ou que está mal, que age bem ou age mal, e sem ter, muitas vezes, nenhum tipo de informação minimamente elaborada sobre o que significa ser jurisdição constitucional, o que significa ser o papel dessa corte. Eu não estou dizendo que as instituições democráticas não sejam passíveis de críticas, não sejam passíveis de... Não é disso que estou falando. Eu estou falando que elas não são passíveis de qualquer tipo de crítica. Porque, evidentemente, que eu não vou querer um advogado fazendo uma cirurgia cardíaca, porque um advogado não sabe nada de cirurgia cardíaca. E não importa a opinião que ele tenha sobre cirurgia cardíaca. Eu não quero um médico construindo a minha casa. Por mais opiniões belíssimas que ele tem sobre arquitetura, eu quero um arquiteto e um engenheiro fazendo uma casa. Porque existem conhecimentos que fazem uma casa que só o arquiteto e o engenheiro têm. Então, tem questões que são de opinião? Sim, mas tem questões que pressupõem, para se ter uma opinião minimamente elaborada, alguns conhecimentos. E isso no Brasil e no mundo meio que se embaralhou. Então, o que acaba acontecendo? Isso acaba polarizando um pouco a sociedade, a ponto das pessoas se agruparem por opiniões, né, e rivalizarem com qualquer tipo de opinião que não lhe sustente, produzindo uma sociedade bastante dividida e que, na casa das redes, fortalece essa cultura do cancelamento, da expulsão, da aniquilação, porque, na verdade, nós não estamos falando dos outros quando expulsamos, estamos falando da gente, estamos, na verdade, impedindo que trocas intersubjetivas, que pressupõem a diferença, que pressupõem a divergência, se estabeleçam. Onde o outro é erodido, a democracia não se instala. Então, todas essas agendas que querem aniquilar o outro, querem acabar com o outro, que querem acabar com a diferença, e qualquer diferença, a diferença racial, a diferença étnica, a diferença sexual, a diferença cultural, ela é recursos que são muito utilizados por determinados grupos para fortalecer mais de si mesmo. E por isso que é simples, aí você pega lá na rede, eu não consigo conversar contigo, eu deleto, eu cancelo, porque isso é um sintoma de uma sociedade que está erodindo com o outro, está acabando com o outro, com a diferença do outro. E não há democracia sem diferença. Não há democracia sem divergência. Não há democracia sem posições contrárias. E essa aniquilação, um pouco, ela está se fortalecendo em vários ambientes. Vejam que a gente utiliza muitas expressões homogeneizadoras para falar disso, que são expressões como família, como Deus, como nação, como pátria, que são expressões que cabe tudo ali dentro. E essas são facetas, essas são categorias que sempre foram utilizadas para aniquilar a democracia, e não para fortalecê-la. Por isso que tem muitos, tem o Moltke, um pensador alemão que está nos Estados Unidos, ele tem um livro chamado O Povo contra a Democracia. O povo contra a democracia. Hoje as grandes questões são tão estranhas que as democracias podem morrer democraticamente, se a gente não cuidar delas. Por quê? Porque, de fato, todo mundo ter a mesma... Não é isso que eu estou dizendo. Em hipótese alguma. Eu estou querendo dizer que não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Seja, comunismo não é qualquer coisa, liberdade de expressão não é qualquer coisa. Seja, isso... cartaz, eu quero poder escolher a ditadura. Não, né? não, isso não. Mas que tinha, né? Isso que não faz nenhum sentido. Pois é. Isso, na verdade, nem é um paradoxo, isso é uma contradição. Porque eu não posso ter direito de escolher uma coisa que me aniquila.
Porque a democracia de dizer o que eu quero só é possível numa condição democrática, não numa condição de ditadura, seja de esquerda, seja de direita. Isso nem é um paradoxo, isso é uma contradição. Então, eu não tenho como defender uma categoria que é contra o próprio objeto de defesa do argumento que me permite falar da categoria em si. Isso é uma contradição. Então, é claro, mas é porque há desavisos, né? Quando você tem que explicar, por exemplo, para uma pessoa o que é laicidade, o que não é laicidade, o que é um Estado laico, não é um Estado laico, que as minhas escolhas pessoais, as minhas preferências, não necessariamente têm que ser preferências públicas, porque tem questões que são da República e tem questões que são minhas. No momento que nós temos que separar e ter que dizer para as pessoas o que são questões minhas, privadas, questões da República, é porque a gente está com dificuldade de nomear os objetos da própria democracia. E, claro, né, há também aquilo que alguns autores têm falado, né, Luiz? Humberto Eco já dizia isso antes, lá na literatura. Ele era um pessimista em relação às redes, né? Sim. Em que seja jornalista, seja ensaísta, ele disse assim, depois das redes, o idiota virou um portador da verdade, né? Se ele tivesse no final da Idade Média, de moderna, ele falasse um monte de asneira numa taberna, os caras iam dar um tapa no vidro dele e, fica quieto, tá quieto aqui, e ninguém vai dar importância para ti. Só que hoje qualquer um de nós, qualquer um, pode estar com qualquer aplicativo, com um smartphone e produzindo conteúdo. Mudou muito, né, a nossa dinâmica. Tem um autor que trabalha muito com isso, chama-se Byung-Chul Han. Ele é um sul-coreano, mas está radicado na Alemanha, professor na Universidade de Berlim. Tem um livro chamado No Enxame, Perspectiva do Digital. Ele trabalha com questões de comunicação e democracia, né? Vejam, hoje todos somos produtores de conteúdo. Só que como a gente é capaz de produzir conteúdo sério, filtrado, sensato, com verificação estatística, isso tem menor apelo numa linguagem menor apelo que uma linguagem simplista, extravagante, e que ela apela para uma espécie de não mídia, né? Porque a gente se esquece que mídia significa mediar. Mídia vem de mediação, mediar, de moda, de meio. É uma palavra que significa colocar-se entre a notícia e o sujeito. Só que esse tipo de conteúdo ele é apelativo e ele tem, portanto, uma capacidade de sedução muito potente, especialmente para um grupo bem significativo de pessoas que, ao perceberem a informação, elas não querem saber se isso é verdadeiro ou falso, Liz. Elas querem confirmar-se. Sim. Porque o ato de confirmar-se é um ato de reconhecimento. Por isso que esse reconhecimento do reconhecimento na mídia, da curtida, do número de likes, o Byung-Chul diz que isso não é uma sociedade dialógica, é uma sociedade narcísica. É uma sociedade que busca mais de si mesmo no outro igual a você. Então, toda vez que alguém que pensa diferente de ti, que expressa uma orientação sexual diferente da tua, que tem uma cor diferente da tua, que tem uma cidade diferente da tua, uma região diferente da tua, te coloca em questão, se você não é uma pessoa estruturada, democrática, você reage. Então, nós estamos vendo esse tensionamento. É um tensionamento tão significativo que rompeu famílias, rompeu amigos, que em grupos de WhatsApp as pessoas não podem falar sem se ofender. Então, isso é um perigo de dupla ordem. É um perigo de ordem subjetiva, porque isso está nos produzindo novas subjetividades em relação a nós mesmos, o que nós esperamos dos outros de nós mesmos para ser feliz. Nós estamos produzindo uma sociedade cansada, doente, ensimesmada, que precisa, portanto, de desempenho, que ninguém cobra, mas eu cobro de mim mesmo. Mas isso também tem efeitos na vida pública, de como nós percebemos os espaços públicos, o que é a democracia, o que é a empresa, o que é o trabalho, né? E isso é o que, de certo modo, afeta a pergunta que você faz sobre democracia. A democracia é viver em conjunto na cidade a partir das nossas trocas intersubjetivas. Mas onde eu mato a intersubjetividade do outro, onde a intersubjetividade não existe, a democracia tende a entrar em colapso. Aí surge o quê em resposta? Precisamos recuperar a ordem. Como é que se recupera a ordem? A ordem se recupera com projetos mágicos, projetos delirantes. Se quiserem utilizar uma expressão que eu gosto mais, é projetos fascistas. Projetos que dizem um apelo às grandes narrativas. Né? Daí tu bota de novo aquele velho grande líder que vai tomar conta de um povo em desordem. Isso não está acontecendo, isso não é uma realidade genuinamente brasileira.
A gente está vivendo Sim. em vários lugares do mundo, mas é algo que, de fato, a gente tem que cuidar nos pequenos espaços e nos espaços da República. E daí acaba sendo, eu imagino, engolido alguém como o Fenster-Seifer, que diz que se eu pudesse, se eu estivesse nas redes, eu ia colocar lá, você quer conversar comigo, você quer debater, seria engolido imediatamente. Totalmente. E eu entrei nas redes, para te ter uma ideia, eu estudo redes, gosto da grande quantidade de informação que a gente tem nas mídias de todos os tipos. A gente pode escutar música, filmes, frequentar museus virtuais. Só que o que eu percebo é que as pessoas que se ocupam disso, são as pessoas que se ocupam disso de forma analógica também. Eu não acredito que quem não leia livros físicos leia livros digitais. Eu não acredito que quem tenha preocupações só digitais tenha preocupações fora do mundo digital da mesma maneira como a digitalidade nos toma. Porque isso não é uma questão mecânica, isso é uma questão existencial. Por isso que eu demorei para entrar nas redes, eu entrei só no passado no Instagram, por questões profissionais, não posto absolutamente nada da minha vida pessoal, não tem foto nem filho, de mãe, de pai, de nada. Só dos meus livros, dos meus artigos, dos meus eventos, das minhas palestras, dos meus trabalhos, porque eu quero preservar algo meu que é muito importante, que é a minha vida, que eu quero que ela seja a minha e dos meus próximos. E que ela é muito importante para ser dividida com todo mundo em troca de likes e curtidas. Alguns acham que eu exagero nesse aspecto, mas, enfim, posso estar errado, não estou dizendo que estou certo, não moralizo, cada um faz o que quer, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu acho que isso, na verdade, revela um sintoma de como a gente compreende a sociedade do espetáculo. Aquilo que eu falei para você. Hoje nós temos uma comunicação carente de rosto, carente de diálogo. As comunicações digitais, elas não têm rosto, elas não têm diálogo, elas não têm solidariedade. Elas são comunicações para dentro, são comunicações onde você quer likes, você quer reforçar a tua pauta de reconhecimento. Nós estamos nos afundando em exigências que nós fizemos a nós mesmos, de sermos produtivos. Estamos cansando e estamos transformando uma sociedade medicamentada, porque estamos cada vez mais cobrando de nós mesmos de sermos eficientes. Alguns chamam de uberização da vida, isso, né? Então, você é uberização da vida. Uberização. Ou seja, você é o dono do teu próprio tempo, mas você não tem tempo para nada. Porque você sempre tem trabalhando em troca de quê, afinal de contas? Então, são discussões que são difíceis, por quê? Porque você está nesse mundo e você não consegue se apartar dele, não consegue se puxar pelos próprios cabelos, mas que é uma reflexão necessária, especialmente pelas novas gerações que estão cada vez mais tragadas pelas essas novas mídias. E isso não tem um efeito apenas pessoal, eu insisto nisso. As novas mídias estão mudando as pessoas, não no sentido biológico, mas no sentido biográfico. As pessoas estão mudando a sua subjetividade, a forma de ver as coisas, de ver o mundo, de ver a sensibilidade, de ver a coisa. Então, é uma percepção de subjetividade. Alguns autores mais contemporâneos vão falar isso de uma sociedade que está se transhumanizando, para não dizer pós-humanizando. Nós vamos ter trocas com as máquinas, com os robôs, com chips, que vão nos transformar em coisas completamente imagináveis para os padrões contemporâneos. Mesmo para os padrões contemporâneos. Só que, além dessa troca intersubjetiva, Luiz, que é essa questão tua, de como você vê a dor, o sofrimento, a alegria, a interdição, como você vê, por exemplo, uma frustração amorosa, uma frustração de emprego, que a gente vê que os mais jovens lidam de maneira muito diferente do que a nossa geração lidava. Você tem uma questão pública, que é uma das questões que me preocupa também, de como nós vamos fazer com que estas novas percepções sobre o mundo comecem a ter que, de fato, conversar com alguém que pensa de forma muito diferente e que vai ter que conversar. O professor vai ter que conversar, o pai vai ter que conversar. Mas de capacidade para isso, meu velho. Por isso que idade tem teus filhos, o teu filho? O Caetano tem 14, vai fazer 15. 14 para 15. E é uma... Eu tenho uma de 20 e o de 33. O Caetano faz 15 em setembro. Mas que é uma das preocupações que eu tenho, de situar num mundo que é muito diferente e que exige coisas diferentes, mas que também não é uma geração nem melhor nem pior, é uma geração só diferente.
Não é a questão de dizer, há aqui juízos morais sobre gerações, mas que vai enfrentar alguns desafios diferentes e que vai ter que se preparar de maneira diferente para enfrentar esses desafios, para não adoecer. Para não adoecer. Então, vejam que quanto é difícil a gente fazer uma discussão, por exemplo, republicana, séria hoje. Mas eu estou falando séria. Eu estou falando séria. Séria quando eu digo assim, vamos discutir a partir de números, vamos discutir a partir dos dados referenciais que nós temos, estatísticas, informações abalizadas. É muito difícil. É muito difícil. Nós estamos chamando qualquer coisa de qualquer coisa, eu costumo dizer. Há um problema tu diz da dificuldade porque tu não encontra... Não. É justamente, não, alguém para ouvir isso? Não temos. Nós temos muitas pessoas, nós podemos conversar com todas as pessoas. Todos têm a nos ensinar e com todo mundo a gente pode aprender. A gente aprende com todo mundo e a gente ensina um pouco para todo mundo. Eu estou querendo dizer que a gente tem que ter pontos de partida. A comunicação não é possível, a gente parte de pontos de comunicação distintos. A gente acessa as coisas pela linguagem. Tinha um filósofo alemão chamado Heidegger que diz, a linguagem é a casa do ser. Ou seja, eu só acesso as coisas pela linguagem. Se você parte de um código de linguagem diferente do meu, nós não vamos nos comunicar nunca. Por exemplo, se para ti comunismo é uma coisa, para mim é outra, eu não consigo conversar. Nós não vamos conseguir conversar política, por exemplo. Se você acha que democracia é uma coisa, eu acho que é outra, nós partimos de um processo de anomia, que as coisas não são acessadas, porque a gente só acessa as coisas pelo nome. Pelos conceitos. Se os conceitos não significam nada, como é que tu acessa as coisas? Se você chama isso aqui de papagaio, eu chamo de copo, nós não vamos nos entender. O nome que as coisas carregam diz muito das coisas, e as coisas parece que não têm mais nome, eles estão na anomia, isso que eu quero te dizer. Você pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, diz assim, não, mas isso é a minha opinião. Tá, mas é a tua opinião, mas isso não tem sentido. Veja o que nós construímos, isso foi uma discussão aí que eu já não tenho mais, às vezes, em alguns momentos, na universidade a gente faz muito isso, mas às vezes, até na universidade é difícil fazer. Vamos fazer uma discussão sobre... Professor, mas isso aqui é uma questão de liberdade de expressão. Bah! Eu disse assim, a liberdade de expressão, ela existe, óbvio, mas ela existe dentro de um contexto que é político e jurídico, ela não existe fora desse contexto. Por quê? Porque fora desse contexto é a inexistência de regras e fora dessa anarquia. Então a liberdade não é o nada absoluto. Mesmo para os autores liberais que inventaram a liberdade como Kant, a liberdade é botar limites. Para que a palavra limite, para que você possa estabelecer o máximo de liberdade na condição que eu possa também. Mas ela é interpretada como... A questão é essa, a questão da liberdade da expressão, por exemplo, que eu estou utilizando essa categoria, ela é simplesmente dizer, o Estado não vai fazer um juízo prévio sobre o que tu for falar. Não vai fazer censura prévia, como na ditadura. Então, nós podemos falar o que eu quiser aqui, e depois, se alguém se sentir, evidentemente, ofendido, e por eu ter cometido um crime de palavra, essa pessoa vai me processar. E eu vou ter que me retratar. Por quê? Porque eu não posso dizer qualquer coisa, porque há limites em relação ao crime da palavra. Então, a liberdade da expressão, ela não é uma espécie de nada absoluto, que tu pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Existem regras para o exercício da liberdade. Porque se eu sou livre para matar todo mundo, as pessoas são livres para me matarem também, o que significa a inexistência da liberdade. Se eu sou livre para fazer o que eu quero com os outros podem fazer o que querem comigo, o que é a inexistência da liberdade. A liberdade existe justamente para que todos possamos, em igualdade de condições, exercermos o máximo de liberdade em comunhão, por isso existem regras. Mas aí só que se você tem que discutir isso, que já estava resolvido há 100 anos, agora, é porque, de fato, nós estamos com uma dificuldade de falarmos das coisas em si, dos nomes. Por isso que eu chamo de anomia. Parece que as coisas não significam mais nada. Se eu começo a dizer que o grande problema do Brasil, por exemplo, é uma categoria chamada comunismo, quando o Brasil nunca flertou com essa questão, em hipótese alguma, talvez alguém pode dizer, tivemos a ditadura por conta de como... Que é uma coisa, é um delírio. Mas falarmos hoje, na Constituição brasileira, sendo que um dos principais artigos da Constituição brasileira é a propriedade privada é o cerne do capitalismo, ou da Declaração Universal de Direitos Humanos, em que tem um artigo que fala do capitalismo, e dizer que, portanto, os direitos humanos numa tradição ocidental é algo do comunismo, isso é o que eu estou dizendo. Na verdade, estamos chamando de cachorro de papagaio. Ou seja, estamos dizendo qualquer coisa sobre qualquer coisa, isso se torna a comunicação absolutamente impossível. E aí, obviamente, que se eu acredito que isso aqui é o que
você está dizendo, eu estou dizendo, nós produzimos verdadeiros guetos linguísticos, guetos de compreensão, que rivalizam com o outro. E, portanto, se a informação vem para reforçar o meu gueto, não importa se ela é verdadeira ou falsa, eu vou passar adiante. E ela toma proporções de verdade. Porque o problema não é a informação. O problema é confirmar o que eu acredito, o que eu penso, o que me reconhece, o que me fortalece. Porque na medida em que alguém diz, olha, isso que tu está dizendo não faz sentido, você está desconstituindo, de certa moda, o sujeito. Você está dizendo, olha, o que tu sabe, o que tu está dizendo é uma coisa do qual você ignora. Aceitar isso. Isso não é uma coisa tão simples. Agora, por isso que quanto mais informação a gente tem, mais a gente tem que escavar, procurar, se informar, verificar se é verdadeiro ou falso, dos dois lados, de todos os lados. Escavar. Por isso que uma das coisas que me encanta na filosofia é essa, é escavar as coisas, é não ver as coisas de maneira simples, é perceber de que as coisas são complexas e que se existissem respostas simples para questões complexas, nós já teríamos resolvido muitos dos problemas que até hoje, do ponto de vista essencial, a gente não resolveu. E a questão da política é justamente essa grande questão que nos coloca diante de um dilema de conviver isso em comunidade. E essa habilidade, se a gente perdeu um pouquinho, a gente vai ter que recuperar. Vejam que, olha a loucura, a gente teve que proibir nos grupos, e não em quase todos os grupos, nas famílias, para a gente manter a nossa união, nós não podemos falar daquilo que importa a todos, que é política. Sim. Porque se nós tivermos que falar daquilo que importa a todos, aí a gente não consegue falar. Isso é um paradoxo complexo da dificuldade que a gente está tendo de falar de maneira republicana, porque a gente está partindo de pontos de linguagem, de percepção, que na verdade mais nos afastam que nos aproximam. As redes tendem a fortalecer isso. Por quê? Porque elas permitem que você mais marque aqueles que são idênticos a você daqueles que são diferentes de ti. Eu queria um horizonte diferente, mas é o que temos para o momento. Para voltar ao nosso assunto, tu fez gol, cara? No júnior eu fiz, no profissional eu nunca fiz. No júnior eu fiz 3 gols. 3 gols? Lembra de algum? Lembro. Eu lembro, um foi contra o antigo Taguá. Mas tu pisava na área, como eles dizem agora? Eu não muito. Eu jogava mais com a 5, né? Ficava, era o clássico volantão, limpador de paradeiro. Não, mas eu lembro de ti saindo com a bola. Não saí, mas eu não. Tu não precisava olhar para ela, tu tinha um passe certo, uma postura, né? Muito mais de boleiro que de professor agora, que tu botou essa barba, senhora. Não, eu lembro que eu fiz gol contra o Taguá e lá, na época, o Taguá acho que nem existe mais. Getúlio Vargas. Não, nesse momento. No junior fiz um no Colosso da Lagoa. Lá contra o Ipira, foi lá, e aqui eu fiz um contra o Inter de Santa Maria. 3? Não fui um jogador goleador. Nem um pouco. Douglas, obrigado por ter vindo, por ter dedicado esse tempo aqui pro canal, pro tempo todo, que apesar de ser contra, a gente valoriza cada um que se inscreve, porque é importante, tem que chegar, né? Não é nada pessoal, é pelo projeto. Só queria brincar contigo. Não sou em absoluto. Isso é uma questão que a gente precisa. E primeiro que eu gostaria de agradecer muito e te desejo aqui o maior sucesso Espero do mundo. que tenha curtido, cara. Gostei. Gostei primeiro, como eu te disse no começo dessa fala, gostei do convite. Eu acho que para mim é um motivo de muita alegria recordar esse tempo bacana. Eu te disse, sempre te acho uma das grandes luzes da imprensa ijuense, digo isso de público para todo mundo, sempre escutei na rádio, e espero que você continue com voz muito potente para continuar com o jornalismo sério que você sempre fez, que eu tenho profundo respeito e admiração. E, para mim, portanto, é uma honra minha, é uma alegria para mim estar aqui no espaço da tua programação, desse grande projeto. E, de fato, eu não sou, em absoluto, seria uma ignorância minha parte ser contra qualquer transformação tecnológica. Evidentemente que, quando digo isso, e disse na fala anterior, é que a gente precisa valorizar justamente os espaços de qualidade, escavar as informações, porque o excesso de luz também nos cega. O excesso de informação, às vezes, faz com que a gente
se seduza pela informação mais simples, pela informação não fiscalizada, não autenticada. É só nesse sentido que eu me preocupo, mas projetos como o teu são projetos que justamente dão luzes a essa ideia de que a gente precisa jogar ao vento as narrativas que, de fato, entre muitas possíveis, transformam a vida um pouco mais leve, né? Que é essas conversas que você teve aí com vários ex-atletas, com pessoas locais, líderes da nossa sociedade, e que eu tenho uma alegria muito grande de ouvir e aprender com todas as tuas entrevistas. Então, muito obrigado aí pelo teu carinho, pelo teu acolhimento e sucesso aí na caminhada. Muito obrigado. Ele veio, Douglas César Lucas, o ex-volante do São Luís, o professor da Unijuí, e que, entre uma viagem e outra, veio até aqui a Casa da Terra Vermelha. Cuidem-se bem e até a próxima semana em uma nova entrevista aqui no canal.